Bruno Henrique é o pai do Vasco. Bruno Henrique é o pai do Vasco. Meu Deus do céu, se tem jogo de Flamengo contra o Vasco, você tem certeza que o Bruno Henrique vai aparecer, seja com uma assistência, seja com um lance bonito, ou seja com gols, que nesse momento ele aumentou esse recorde de maior artilheiro do século no Flamengo, nesse clássico entre Flamengo e Vasco. Mengão venceu por 1-0, abriu mais uma vantagem em cima do Vasco do jogo de volta, que o Flamengo já tinha vantagem de 2 empates, conseguia a classificação para a final do Campeonato Carioca e agora pode perder por até um gol de diferença, que ainda assim consegue a classificação. Bom, o Flamengo, no geral, não jogou muito bem, longe daquilo que nós estamos acostumados a ver o Flamengo jogar. O primeiro tempo cansativo de assistir. O Vasco foi melhor do que o Flamengo no primeiro tempo, ofereceu mais perigo, chegou mais ao gol. Diferente do jogo anterior entre as duas equipes, o Vasco veio realmente para querer vencer a partida. E o Flamengo não conseguia se encontrar, principalmente no primeiro tempo, praticamente não teve chances de gols. Se a gente for analisar ali os melhores momentos, praticamente não teve nada. E aí a gente tem que falar de alguns jogadores que estão em baixa, pelo menos foram, corrigindo aqui, reformulando, foram bem aquém do que a gente espera. Por exemplo, a Arrascaeta não fez uma boa partida hoje, Luiz Araújo também não fez uma boa partida hoje, apesar de estar jogando num lado que ele não gosta assim de jogar, porque ele não se sai muito bem como ele se sai jogando na posição favorita, mas também não fez uma boa partida. Aí a gente teve o Varela improvisado na lateral esquerda, o Ayrton Lucas entrou no finalzinho do segundo tempo ainda, mas o Varela ocupou o lado esquerdo do campo. Porque o primeiro tempo foi um jogo muito pegado, um jogo assim que parecia que o Vasco queria só dar porrada, e aí começou a dar porrada e o Flamengo começou a dar porrada também. Um jogo de muitos cartões amarelos, e o árbitro meio que ele não tinha critério para marcar a falta. E aí foi um primeiro tempo muito pegado, o Vasco foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo. O primeiro lance do jogo foi uma entrada ali do Lucas Piton em cima do Wesley, deu um bate-boca, né? Inclusive o Wesley também poderia até ter sido expulso. Talvez se o VAR recomenda uma revisão do árbitro por causa daquela entrada que ele deu no Vegete. Eu realmente achei uma entrada muito forte, mas naquela altura do jogo, todo mundo estava com os ânimos à flor da pele. Como eu falei, o árbitro parecia não ter critério para marcar a falta. Tinha lances fortes que ele não dava falta e lances normais que na cabeça dele era falta. Então não tinha um critério. E aí os jogadores, porrada de todo lado, o Pulgar para variar também deu uma entrada ali forte, levou cartão amarelo. Então a tônica do jogo foi muito isso. Um jogo violento, realmente. O Vasco veio com uma estratégia de usar a parte física para conseguir equilibrar o futebol técnico do Flamengo, né? Tanto que o Flamengo não conseguiu realmente colocar em prática o bom futebol que a gente, torcedor flamenguista, está acostumado a ver o Flamengo jogar. O Ryan, do Vasco, só não fez o gol, não abriu o placar, porque o Léo Ortiz cortou uma finalização em cima da linha. Inclusive, ele entra ali na área e ele poderia até ter tocado para o Vegete, que estava entrando, e aí ele chuta, o Rossi defende, e aí ele bate com a perna esquerda e o Léo Ortiz faz o milagre, lá embaixo da trave. Léo Ortiz, como eu falei, que não fez uma boa partida, apesar desse lance ele ter sido o herói, não é assim, porque evitou o gol do Vasco, mas foi um jogador muito abaixo do que a gente está acostumado, sabe? Errando domínios, errou passes que ele não costuma errar, então realmente não fez uma boa partida. O outro jogador que foi abaixo foi o Arrascaeta, praticamente a gente não ouviu falar do Arrascaeta no primeiro tempo, muito abaixo. O Bruno Henrique também não conseguia receber muitas bolas ali, né? Não foi muito acionado no primeiro tempo. O Flamengo em si, no primeiro tempo, foi muito, muito ruim. O Vasco poderia ter saído na frente se não fosse o Léo Ortiz ter salvado essa bola, mas realmente o Vasco foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo. Um segundo tempo, então, bem melhor do Flamengo. Um lance ali de escanteio, o Rascaeta quase faz um gol olímpico. Por pouco o Rascaeta não faz ali um gol olímpico. E aí tem um lance que o zagueiro do Vasco tenta proteger a bola e acaba perdendo para o Gonzalo Plata, que pega a bola e toca ali de forma incrível, limpa, para o Luiz Araújo, que tem um azar. Ele pega muito mal na bola, manda ela lá do outro lado do Engenhão. Realmente eu acho que a bola dá um kick antes, porque o Luiz Araújo tem uma qualidade muito boa, né, batendo na bola, e realmente eu acho que foi azar dele ter pegado mal na bola. Então, até aquele momento, teria sido a melhor chance do Flamengo para poder abrir o placar em cima do Vasco. E aí o Flamengo foi tomando conta do jogo, o Vasco em alguns momentos tinha ações para tentar revidar essa pressão do Flamengo, mas o Flamengo no segundo tempo conseguiu se encontrar realmente. E aí, aos 21 minutos, acontece o golaço
do Bruno Henrique. Que golaço! Nossa senhora, lindo! É incrível ver o Bruno Henrique jogando, cara. E aí ele bate no peito, né, e fala, eu sou aquela palavra lá. E realmente é. Bruno Henrique diferenciado, rei dos clássicos. Meu Deus, mas tem menino esse Bruno Henrique. É Fluminense, é Vasco, é Botafogo, é Corinthians. É muito filho espalhado pelo Brasil, cara. Bruno Henrique, rei dos clássicos, agora com 99 gols pelo Flamengo a 1 de marcar o seu 100º pelo Mengão. Realmente é um jogador diferenciado, fora de série e merece todo o reconhecimento por parte da torcida flamenguista, por parte da diretoria e do Felipe Luiz, que elogiou ele na coletiva. Por quê? O Vegete, como um bom vascaíno, foi chorar após a derrota, mais uma derrota para o Flamengo. Né? Ele falou o seguinte, foram 2 lances que marcaram o resultado. A não expulsão do Wesley e o lance de Bruno Henrique, que chutou mal e acabou fazendo o gol. O juiz não teve coragem de expulsar o Wesley. É sempre assim contra o Flamengo. A gente já sabe como é isso. Para o Flamengo, a arbitragem sempre vê uma coisa. E para todos os outros times, vê outra. Então, Vegete, pelo amor de Deus, para de chorar. O teu time é ruim. O Vasco é ruim. Você tem que agradecer que foi 1-0, tá? Essa partida. E outra coisa, o próprio Felipe Luiz reconheceu que não tem como performar da mesma forma jogando em grama sintética. Tá? Ele não deu, claro, desculpas, porque foi só 1-0, mas só falou, olha, não tem como performar da mesma forma. E também não tem como você jogar bem, 100% pressão alta, aquela coisa magnífica, todos os jogos. Não vai acontecer isso. E o torcedor tem que ser sensato ao lembrar disso. O Flamengo não vai jogar sempre bem em todos os jogos. Hoje foi um jogo que o Flamengo não jogou bem. Acabou vencendo por qualidades individuais dos jogadores, nesse caso do Bruno Henrique, que é muito diferente, mas conseguiu a vitória mesmo não jogando bem. Falar também do público, que foi ridículo no estádio do Engenhão. Menos de 11 mil pessoas no estádio para uma semifinal de Carioca entre Flamengo e Vasco. Isso é ridículo. É tosco, realmente. E culpa do Vasco. Vasco que não tem planejamento, que quis apenas contrariar o Flamengo e levar esse jogo para o Engenhão e tendo prejuízo financeiro, tá? Porque agora no jogo de volta, talvez os ingressos ainda estejam caros, mas a torcida prefere investir assistindo uma semifinal no Maracanã do que uma semifinal no Engenhão contra o Vasco. Não é nem o Botafogo, cara. Qual é o sentido disso? Então, ridículo, culpa do Vasco. Bem feito, perdeu e, como sempre, continua chorando. Então, Vasco, filho do Bruno Henrique, chora mais porque ainda tem o jogo de volta e, com certeza, esse jogo vai ser melhor para o Flamengo. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa aquele like. Valeu, nação. Até a próxima.